Estamos ao vivo, senhoras e senhores, nessa gaiola dourada que é o Facebook, rede social, esse fenômeno multimediático que tem dado tantas alegrias e tantas tristezas para os brasileiros e brasileiras desse mundo de Deus. Hoje estamos mais uma edição do nosso Café com Almas. Hoje aqui o meu glorioso companheiro de bancada, o doutor Quaresma, o doutor defensor das causas materiais e espirituais, e nosso convidado de hoje, o Ivânio Dickmann, falando lá do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, Ivânio? Boa tarde, Baru. Boa tarde, doutor Quaresma, tudo bem? É um prazer. Estou falando aqui de Veranópolis, a terra da longevidade, iniciozinho da Serra Gaúcha, aqui numa tarde fria, mas calorosa, com a conversa com os amigos. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Eu estava testando o som aqui. Doutor Quaresma, e você fala da onde, Quaresma? Eu falo aqui da nossa grande São Paulo, Diadema, mas como diz o Evânio, estamos falando para o mundo, né? Estamos falando para os corações do mundo todo aí, se Deus quiser. É isso mesmo. E olha só, já tem gente dando like, já tem gente. Professora Núbia Bicalho, muito boa tarde. Essa pessoa querida que eu adoro. A Hilda Brito, muito boa tarde. A Valdiane Siqueira, a Nerci, minha comadre. E mais, deixa eu ver quem mais tá aqui. Olha, é isso aí, as pessoas estão chegando. Deixa eu aqui acrescentar os comentários. Olha aí, a professora Núbia, o Ivânio, a Núbia, é uma professora amiga minha lá do Lar Espírita Luz de Amor, e ela é professora, em tempos de pandemia, transformou a sala da casa dela numa sala de aulas. Então você vê lá as letras cursivas, as letras em bastão, então os alunos, né, estão entrando na casa da Núbia. Então boa tarde, Núbia, boa tarde, Nerci, minha comadre, olha a Valdiane aí, mandando beijo para o Ivânio, tem a Nerci, temos a Hilda, temos também aqui o nosso glorioso combatente, o Cláudio Fernandes, e a Ana Paula, nossa diretora do Departamento de Evangelização Infantil do Lar Espírita Luz de Amor. E a Valdiane está mandando para você, minha comadre Nerci, um feliz aniversário, feliz cumpleanos. Mas olha, hoje o assunto é muito interessante, as pessoas pediram, aí eu conversei com o Quaresma, eu conversei com a Valdiane, eu conversei com várias pessoas, e eu não poderia deixar de conversar com o Ivânio Dickmann, que quando estava nas paragens aqui do Planalto Central Paulista, aqui em São Paulo, ele passou por essa experiência de adoçar a sua vida, Ivânio. Nós estávamos conversando aqui agora há pouco, e o Quaresma falou assim, o assunto não é nem adoção, é adoçar a nossa vida. Ivânio, você adotou uma criança, é isso mesmo? Junto com a minha esposa, Cida, adotamos. E só para... Eu acho que acontece com muitos casais adotantes, né? Nós decidimos adotar em 2009 e adotamos em 2016. Não foi por causa da justiça que demorou, não. Nós que se enrolamos mesmo, e demoramos para ir para o fórum, demoramos para entregar os documentos, né? A gente quer, mas se enrola com esse querer, né? Mas sim, fomos felizardos. Estava mostrando para vocês a fotinha aqui, ó, da Catarina. Oh, que linda! Linda, ela é linda, né? Eu sou maravilhosa! Mas a Cacá está com 4 anos e meio, agora em outubro, quase mais de 4 anos e meio. Em outubro ela faz 5 anos e chegou para a gente com 8 meses. Quando a gente morava ainda em São Paulo, né? Nós estávamos estudando, trabalhando, de 2011 a 2017, a gente morou em São Paulo e foi nesse tempo que a gente adotou aí na vara da Infância e Juventude do Jabaquara. Legal, legal, legal. E essa decisão de adotar, o que, assim, você falou que ficou algum tempo, você com a sua companheira, idealizando, planejando, mas o que é que efetivamente falou, vamos lá, chegou a hora? A gente sempre estava morando junto, já fazia uns 2 para 3 anos, e a Cida terminou a faculdade, eu também terminei, e disse, pronto, agora vamos aumentar a família e tudo mais, né?
E aí nós tínhamos a ideia de ter um filho biológico, uma filha biológica, e adotar um, né? E não tínhamos uma ordem necessariamente para um ou para outro, né? E aí, quando a gente começou, né, os procedimentos internos dos casais, né, para ter filhos, né, a Cida não engravidou, passou-se quase um ano nessa tentativa. A gente fez alguns exames médicos básicos, assim, para saber se tinha algum impedimento, como a gente diz, biológico, físico, da nossa parte. Para nossa surpresa, não tinha, né? Mesmo assim, não engravidamos. E aí, então, decidimos que poderíamos partir, então, para o segundo, já trazendo por primeiro a ideia da adoção. E aí, então, isso foi em 2009 para 2010, só que aí também a gente começou um trânsito para São Paulo, eu comecei a dar algumas assessorias e consultorias para cooperativas aí, e acabou se desenhando uma ida para morar em São Paulo. E aí a gente acabou adiando um pouco o projeto em função dessa transição de morada, de estudo, e chegamos em São Paulo, nos instalamos mesmo em abril, maio de 2011, e já com a ideia fixa da adoção, de iniciar esses procedimentos e tal, como eu brinco, sempre a gente se enrola, né? E aí eu fui para terminar a faculdade, fui para o mestrado, a Cida foi fazer uma outra faculdade, e a gente acaba, às vezes, né, protelando, até que em 2014 para 2015, não, chega de falar que a gente quer adotar, chega de falar que a gente quer ter um filho, uma filha, vão para cima, né? E aí a Cida fez o trabalho de contato com a Vara do Jabaquara, nós morávamos ali pertinho, a gente morava no Ipiranga, né? Pertencia à Vara do Jabaquara. Fizemos o curso, fizemos a entrega dos documentos, fizemos a habilitação, as entrevistas com a assistente social, com a psicóloga e tudo mais. E aí, finalmente, em 2015, habilitamos, abril de 2015. E a Cacá chegou para a gente, a Catarina, em dia 16 de 6 de 2016. 16 de 6 de 2016, é tudo 6 na vida dela. E aí, então, adotamos ela, né? Fizemos o processo de aproximação, ela estava abrigada ali pertinho do Parque do Ibirapuera. E foi um procedimento muito tranquilo, né? Muito ágil do ponto de vista da justiça. Talvez o Quaresma, depois desses detalhes, nós estamos vivendo um movimento diferente, posso contar depois também, se der tempo, nós estamos querendo adotar uma segunda filha, né? E aqui no Rio Grande do Sul, o procedimento está muito mais moroso do que São Paulo, né? Para nossa surpresa, nós achávamos que talvez aqui tivesse uma certa agilidade, mas está nos surpreendendo negativamente, mas enfim, agora em tempos de pandemia nem se fala, né? Mas foi um processo maravilhoso, assim, ter uma filha é um adoçamento, para usar o termo do Quaresma, na vida da gente, dá significado, dá sentido, preenche algumas lacunas, né? E alegra a vida do casal como nunca, né? Ter uma filha em casa, na idade que a Cacá tá, que ela é um terremoto, né? Dos 4 para 5 anos, fala, ou ela, eu digo, você ela tá falando, ela tá cantando, né? Então, tu não tem silêncio mais dentro de casa. Mas é uma companhia permanente. Legal. Vou fazer uma pergunta para você. Ficou com medo? Deu medo? Sabe, Guaru, Quaresma, nossos amigos e amigas estão nos ouvindo, né? Cida e eu conversávamos muito sobre o procedimento todo, né? Sobre o processo, né? E depois da habilitação, especialmente, cai a ficha, né? Diz, opa, agora estamos habilitados, até lá entrega papel, tá tudo bem, dá para desistir a qualquer hora, né? Ninguém fica triste, só a gente. Mas quando você habilita, que esse link diz, você está habilitado, você está na fila, né? Agora está valendo, não tem mais volta praticamente, né? E aí, então, nós vivíamos, assim, foram 9 meses, mais ou menos, do processo de habilitação até chegar da Cacá, né? Um número até simbólico, né? O tempo de uma gestação. Nós vivíamos altos e baixos, assim, tinha dias e semanas que nós falávamos nisso o tempo inteiro, o dia todo, a semana toda. E aí, depois, parecia que dava um branco, assim, a gente ficava uma semana, 2, sem tocar no assunto, né? E aí, depois, a gente tinha uma mania orientada pelos psicólogos e assistentes sociais do fórum ali do Jabaquara, que assim, ó, volta e meia deem uma ligada para saber se vocês estão avançando ou não na fila, essas coisas. Isso ajuda a gente a manter uma sintonia com o processo. E aí, quando a gente ligava, naquela semana da ligação, o número sempre muda, né? Porque é um processo que está sempre crianças sendo adotadas, né? E aí, isso gerava uma expectativa positiva muito grande. Está chegando a hora, está chegando a hora. Eu vou dizer para você, respondendo diretamente a pergunta, medo não. Mas algumas sensações, assim, às vezes, de ficar com receio de não dar conta, de muita curiosidade para conhecer a nossa filha. Nós tínhamos escolhido que ia ser uma menina,
Nós, depois de um tempo, depois da habilitação, nós decidimos o nome, né? Então, era uma expectativa muito grande que gerava um turbilhão de sentimentos. Ansiedade, esquecimento. A gente ficava vendo fotos de outras crianças, tentando imaginar ela. Então, é um processo criativo muito interessante que a gente vive nesse período de espera, assim. Mas medo, de fato, não, porque a gente tinha tomado uma decisão já, né? A gente queria ter uma filha, a gente queria ampliar nossa família, então era motivo de alegria. Mas tinha essa coisa do turbilhão de sentimentos que a gente vive enquanto espera um filho. Eu acho que quem está grávido ou grávida também vive isso, né? Como é que vai ser o rostinho? Vai pesar 3 quilos? Vai pesar 2,5, né? É comprido, é curto, é mais gordinho, é mais magrinho? Essas coisas que a gente queria descobrir logo e não chegava a tão sonhada hora, né? É por aí. Muito bem, realmente. Tem uma pergunta da Valdiane. Ivânio, você acha que a fila de adoção vai triplicar após essa pandemia? Pois é. Vou aproveitar a pergunta da Val. Beijo, Val. Você sabe, você foi uma das minhas... A Val, o Guaru, talvez ela não saiba, eu vou revelar aqui. Eu um dia estava num trabalho com a Val, numa reunião com a Val, e ela me deu carona para casa. Ela estava de carro nessa reunião, uma reunião que nós dois representávamos a Unisol. E voltando para casa, ela estava contando que ela estava no processo de adoção também, né? E eu voltei para casa e eu contei para a Cida, olha, eu estava conversando com a Val, a gente ficou muito amigo já desde aquele dia, foi o dia que a gente se encontrou a primeira vez, Val. E aí ela contou que estava na adoção, no processo de adoção, e eu voltei e disse, olha, nós precisamos começar a pensar nisso de novo, porque a gente está falando aqui, e a gente não faz, e a Val está lá esperando a filha dela, né? E a Val foi uma das que nos estimulou a voltar à carga com esse tema dentro de casa. Então, sou grato a você, Val, por estimular a gente, por contar com a alegria, que era bacana esse processo todo, né? E eu acho que, assim, o nosso processo aqui, aproveitar a pergunta da Val aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente voltou em 2017 para 2018, né? E a gente, na metade do ano, foi pro fórum, porque a gente sabe que as coisas demoram, né? Então a gente foi dizer, ó, queremos habilitar de novo, queremos mais uma filha. O procedimento com as psicólogas e assistentes sociais da cidade foi super rápido, coisa assim, de nós ir hoje, semana que vem, estamos ligando para marcar as entrevistas, as conversas. E aí isso nos animou muito. Opa, é muito rápido, é muito rápido, é muito rápido. Porque nós moramos numa cidade pequena, de 24 mil habitantes. E, para nossa surpresa, depois, daí, logo no mês seguinte, nós estávamos aptos e logo no mês seguinte, habilitados, né? E aí passou-se o tempo, né? E ainda não tivemos nenhuma, isso já faz um ano e pouquinho já. Então, o processo da segunda filha está demorando mais. Talvez seja porque aqui no Rio Grande do Sul, agora, embora nós tenhamos colocado Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo para ir buscar nossa filha, a segunda, ainda está lento. E nós temos notado que o processo da pandemia, o judiciário, né, eles têm alguns privilégios que nós não temos, né, eles fecham as portas e vão para casa. Né? E eu não estou criticando, eu respeito os poderes, né? Mas eles estão assim, eles estão em casa. Então, esse processo está parado. Provavelmente, como eu e a Cida, muitos outros casais estão com os processos de adoção parados. As crianças estão aptas à adoção paradas. Nós, casais aptos à adoção, sem receber crianças. Coisa que poderia ser, creio eu, construir alternativas, né? Porque não é um processo que exige, vamos dizer assim... Por exemplo, eu estimo, só para você ter uma noção, nós botamos uma menina até 4 anos para adoção. Eu estimo que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, exista uma menina apta à adoção até 4 anos. Eu estimo. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. É que a gente conhece já o meio, né? Porque a gente está transitando nesse meio. E ninguém liga para a gente. A gente não é chamado para processo de aproximação. A gente poderia estar já com a nossa filha nos braços e não estamos. Então, essa é uma crítica que todo casal adotante faz à justiça. A justiça sabe disso, então eu posso falar com tranquilidade sobre isso, né? Eu acho, respondendo a pergunta da Val, para fechar aqui, que sim, que essa fila está aumentando em função da parada do judiciário. E todo dia tem criança entrando nos abrigos. E todo dia tem pais querendo adotar. E nós não estamos conseguindo adotar, as crianças estão abrigadas. Então, sim, eu acho que pós-pandemia, teria que haver um mutirão do judiciário para avançar com essas filas, porque os pais estão à espera, as mães estão à espera, os casais estão à espera e as crianças estão prontas. Né? E se não estão, que o judiciário se mexa para que estejam, né? E a gente sabe de todos os procedimentos necessários. Mas me causa
Me causa algumas tristezas, às vezes, saber que, por exemplo, só vou dar um exemplo para fechar minha fala aqui. Nós estávamos habilitados, e aí um dia nós fomos visitar o fórum para saber como é que estava o procedimento, se a fila tinha andado ou não. Para nossa surpresa, não tinham lançado ainda a nossa habilitação no sistema. Não tinham lançado no sistema, estava no papel ainda, e já fazia quase 2 meses. Quer dizer, nesses 2 meses poderia ter surgido uma criança apta e dentro do perfil que nós selecionamos, e não pôde ser feito o match, porque nós não estávamos no sistema. Falta a assinatura tua, eu tentei, não consegui ter o contato. E eu fui ver na folha, estava exatamente o meu e-mail, exatamente o meu telefone. Então, tem alguns descuidos do judiciário em relação ao processo de adoção que merece atenção, merece mais cuidado, merece mais treinamento, porque a gente nota que as pessoas que estão ali atendendo não estão dando conta. Elas não sabem direito o que tem que se fazer. Elas deveriam saber, por nosso ofício delas. Né? E como você disse, né, Guaru, mexe com sentimentos, com sensações, com expectativas de pessoas que não estão sendo supridas por despreparo dos servidores públicos e do processo do judiciário como um todo. Eu falo isso com muita tranquilidade, se alguém achar estranho isso, vá visitar uma vara de defesa de juventude, você vai ver. Perfeito, perfeito. Antes de passar a palavra para o Quaresma, eu vou dar um dado aqui. Números do ano passado, tá bom? Nós temos, isso que o Ivânio falou, da habilitação. Quando a gente entra no processo de adoção, a gente passa por uma bateria de avaliação psicológica, civil, criminal, tem que ter atestados de antecedente, enfim, todo um cuidado. Tem que passar na psicóloga várias vezes. Eu passei uma vez, a Valdiane passou outra vez, depois nós passamos uma terceira vez. Assistente social, eu achava que era mais assim, largadão esse processo, mas foi muito bem regrado. O problema que o Ivânio colocou, e eu acho que ele está coberto de razão, a demora na agilidade, no procedimento não da habilitação. É a burocracia. Vou ler aqui, olha. O Quaresma, nós temos no Brasil 46 mil pessoas, e o Ivânio e a Cida são duas dessas pessoas, 46 mil pessoas no Cadastro Nacional de Adoção, habilitadas. E nós temos 9.500 crianças no mesmo cadastro para serem adotadas. Dessas 9.500 crianças, 76% tem mais de 4 anos. É o que a gente chama de adoção tardia. Né? E quando 2 meses nós estamos vivendo, atenção, amigos e amigas, nós estamos vivendo uma pandemia. Eu estou há 4 meses em casa. Eu, minha família e tal. Porque eu posso... Eu estou trabalhando tudo, né, online. Não é fácil. Tem a Gigi e tem o Guilherme, meus 2 filhos, que o Ivânio acompanhou também o processo da adoção. Não é fácil você ficar preso 2 meses, 4 meses confinado. 2 meses num abrigo, por melhor que seja equipado o abrigo, por melhor que seja a dedicação dos tios, das tias, das cuidadoras, não é a mesma coisa. Por melhor inserido que o abrigo esteja, a criança ela vai na escola, ela vai na igreja, ela vai no centro comunitário, faz curso, discurso daquilo, mas ela não tem a família dela. Então 76% dessas crianças estão em idade acima de 4 anos. Quaresma, na parte jurídica, na parte da justiça, se bem que esse não é o foco hoje, você como advogado, né, o que você aconselha? Qual é a sua, sei lá, o que você acha disso? Então, Fernando, primeiro, eu queria falar um pouco sobre a experiência do Ivânio, sobre essa questão da demora. Eu diria para quem está nos ouvindo que essa demora que ele teve agora, eu coloco muito nessa questão mesmo da pandemia, Ivânio. Pelo seguinte, primeiro, como você falou, houve as pessoas não tinham conhecimento dessa rotina, então parou-se, todo mundo entrou nessa onda de que está tudo parado, que tudo vai ter que esperar e tal. E teve uma questão também, passou a se ter um medo quase que congelante de todo tipo de acesso àqueles locais onde ficavam um certo grupo de pessoas. Então começou a fazer uma grande segregação de movimento, né? Nos asilos, nas creches, nos orfanatos.
Então, eu acho que em cima disso, os magistrados, os doutores aí, começaram a ter muito receio de, pô, se eu mantenho o processo como normal, vai estar gente indo lá buscar a criança para fazer o período de adaptação, vai estar gente para fazer. Ou seja, para não evitar esse risco, né, de alguém estar levando um vírus e de repente pegar aquelas crianças e tal, então acabou fazendo com que as pessoas ficassem tudo com muito assustados e parou tudo. Você vê, os orfanatos pararam, os asilos pararam. Então eu colocaria que esse foi mais por isso do que propriamente por uma. Até porque, se vocês acompanharem pelos os tribunais de justiça dos estados, tem serviços especializados de incentivo à adoção, de facilitação, de amparo. É uma coisa assim que eles têm muito interesse em resolver essa questão, né? Então, juridicamente, Fernanda, que nem você falou, o processo pode parecer, e o Evânio deu um testemunho legal, o processo não é demorado. Ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso porque não é fácil você pegar uma criança que, de certa forma, foi desprezado, foi abandonado, não sei como é o termo que se usa, pela família natural, e você, se não tomar esse cuidado, rapidamente entregar para o outro, você pode correr risco de causar mais uma sequela. Ou seja, nós sabemos de casos aí, o Ivan sabe, você sabe, infelizmente tem pessoas aí adotando, que mesmo todo esse processo certinho, chega um determinado momento a pessoa quer devolver, quer abrir mão da criança. Tá cheio desses casos, Imagina uma criança sendo abandonada 2 vezes. Né? Então, para evitar esse dano, aqui a justiça toma todo esse cuidado, mas não chega a ser como diz não é um impeditivo para a gente não pensar nessa hipótese. Até porque, só dar um dado para vocês, que eu acho que vocês devem saber nisso, existem alguns países lá do leste europeu que estão facilitando, né, que lá é legal, a barriga de aluguel. Né? E o que está acontecendo? As pessoas do mundo todo, inclusive do Brasil, né, pessoas até com certa posse, com certo um capital bom, estão deixando de adotar criança aqui no Brasil e estão indo fazer um processo de barriga de aluguel lá naqueles países do leste europeu. E isso aí, de certa forma, está prejudicando até, porque pessoas que, de certa forma, teriam já uma pré-habilitação pela condição física, moral, etc. Está se indo para a barriga de aluguel e deixando de adotar. E aí fica isso que você falou, mais crianças com mais idade, né, para ser adotado do que provavelmente dito. Quaresma, o Quaresma tocou no assunto que eu concordo com ele. Quando eu resolvemos, vamos adotar, eu e a Valdiane, vamos lá. Eu achava que era só chegar lá e escolher, eu quero aquele outro ali, dá meia dúzia desse aqui. Então eu achava que era um negócio meio largadão. Aí fomos na vara da infância aqui em Diadema. A moça falou, não pode escolher, você tem que se habilitar. Passou a lista de documentos, fizemos, levamos 11 meses, 6 meses para percorrer entrevista, avaliação psicológica, e tem que fazer avaliação psicológica, porque se eu passei na avaliação psicológica, eu estou feliz comigo, porque eu passei lá 3 baterias de psicólogos e eles falaram que eu estou bem. Então, 6 meses. Fomos numa palestra que um casal foi lá, Ivânio, que eles tinham adotado um casal de crianças. E eles falaram tudo que as pessoas talvez não quisessem ouvir. Olha, as crianças jogaram eletrodomésticos pela janela, colocaram fogo na cortina, ficavam brigando, porque era uma adoção tardia, né? E os psicólogos dizem o seguinte, olha, esse é um recurso que a criança tem para ver até onde vai o seu amor. Até onde vai o seu amor. Né? E eu e a Val, nós protagonizamos a adoção tardia, né? 4 anos e 7 anos. Olha, não tacaram fogo aqui em casa ainda não. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É maravilhoso. Se alguém tem medo de adotar, gente, não tenham medo. E eu tenho 5 filhos. 5 filhos. E são iguais.
é filho igual, não tem essa. Ah, é filho adotivo. Não existe filho adotivo, tá? Quando sai a documentação, eles mudam o sobrenome, adquirem. E não tem nada no certidão de nascimento. Ah, filho adotivo. Acabou esse negócio. É legítimo, legítimo. Legítimo. E então, essa parte. Porque até o Ivânio falou um negócio que eu lembrei. Meu, quando sai o nome, nosso nome, que é, ó, vocês constam do Cadastro Nacional de Adotantes. Eu falei, meu Deus, no outro dia eu já comprei uma cama, Ivânio. Comprei a cama, coloquei no. A Valdir falou, mas pra quê? Não, vai que eles ligam. Eu falei, não. Mas eu sou muito compulsivo, mas já falei, não, agora. Nossa, a gente ficava imaginando e ficava naquela expectativa. Uhum. Aí um dia. Olha só, para uma pessoa ansiosa como eu, que eu tenho ansiedade, o fórum liga, a Valdirne atende, e aí eles falam, vocês gostariam de conhecer um casal de crianças assim, assim, assim? Isso na sexta-feira. Ah, minha esposa, claro, sim, tal, tal. É para ir agora? Não, só segunda-feira. Como que eu vou passar o final de semana? O sábado não passava, o domingo não passava. Eu queria ver o Fantástico logo. Acaba logo o domingo, acaba logo o final de semana. Na segunda-feira nós estávamos lá, o fórum fechado e nós lá de fora. Não, para não chegar atrasado. E ó, é maravilhoso. Depois da habilitação, e na habilitação, pessoal, o psicólogo ele te dá apoio na hora de você montar o perfil da criança mais adequado para a sua família. O promotor aqui de Diadema, Ivânio, ele falou uma coisa na palestra. Ele falou, eu sei que está todo mundo ansioso aí. Vou falar uma coisa, nós não temos pressa. Eu falei, como não tem pressa? Ele falou, nossas crianças estão com atendimento médico, serviço social, psicólogo, escola, tudo, eles estão bem. Para tirar de um abrigo é para dar certo. Porque a maioria das crianças que estão nos abrigos, tanto é que mudou o nome para abrigo, antigamente era orfanato, que de órfão ninguém tem. A maioria esmagadora de crianças estão nos abrigos porque por negligência, pelas questões que a vida acaba encaminhando, né, e acabam indo lá. Então, depois que saiu isso daí, e a gente conheceu eles e trouxe para casa, é maravilhoso. É maravilhoso. Como é que foi essa sua sensação o dia que o fórum ligou para vocês, Ivan? Me diga aí. Não ligou na sexta, não, né? Ligou na quinta. E queria que nós fosse na segunda. Nós íamos nem pensar. Eu me lembro muito bem. Foi umas 4 da tarde, numa quinta-feira, dia 16. E aí, 16/6. Fez agora há pouquinho, 4 anos. E aí a menina disse, chegou, pá, tem uma menina no perfil de vocês. Nós tínhamos botado de 0 a 3 anos, né? E a Cacá tinha 8 meses, né? E aí, disse, não é segunda nada, nós estamos indo para aí daqui a pouquinho. Se tem foto aí, tem foto. Então nós vamos ver pelo menos as fotos. E aí vimos na sexta, vimos as fotos e conseguimos convencê-la, a psicóloga, em contato com o assistente social do abrigo, tudo dentro da lei, que é importante que se diga, né? Para que nós pudéssemos começar a visita de aproximação no sábado de manhã. E aí era aniversário da minha mãe, me lembro, dia 17 de junho. Minha mãe estava chegando em São Paulo para nos visitar e passar o aniversário dela com a gente. E a gente pegou a mãe na rodoviária e fomos para o abrigo. A mãe chegou às 7 da manhã. Ai, que legal! Puxa vida! Ela já conheceu o pai, a mãe e a avó no mesmo dia. Nossa, que presente lindo! Ô, Ivânio, o Cláudio tem uma pergunta aí, ó. Após a adoção, algum assistente social acompanha por algum período essa família? Muito bom, Cláudio. Nós tivemos mais 2 visitas da assistente social em casa, normalmente de 6 em 6 meses, 4 meses. Acho que o nosso deu 4 meses e 6 meses, se não me falha a memória. A assistente social Antônia, lá do Jabaquara, nos visitou em casa para ver a Cacá, para ver se ela estava bem. As 2 vezes que ela veio, a Cacá estava dormindo, ela veio à tarde, aí só vi ela dormindo. Na segunda vez a gente acordou, já era fim da tarde, ela visitou para ver se a casa está tudo bem, né? Se a casa é a mesma que ela visitou antes, se tem grade na janela, tem alguns cuidados que elas observam, né? Se tem uma boa cama, se está, né, sendo alimentada direitinho.
Então tem um acompanhamento posterior, mas que normalmente não passa de um ano, né? Porque em um ano já tem um processo de adaptação, eu diria, pleno da criança com a gente, né? Então tem-se um acompanhamento, normalmente 1 ou 2 visitas posterior ao processo de adaptação. Para nós foi 2 vezes, 4 meses e 6 meses, e depois não teve mais nenhum tipo de contato posterior. E aí eles, inclusive, dão por encerrado esse processo, nos avisando, dizem, olha, então tá tudo bem, a partir de agora é com vocês, e aí, pronto, tem esse acompanhamento posterior. Mas foi isso. Foi numa quinta-feira, tentar jogar nós para segunda, nós fomos lá, pressionamos e conseguimos começar a fazer então, no sábado, aproximação, na outra quinta nós levamos a Cacá para casa e nunca mais devolvemos. Ah, é maravilha. A Núbia está fazendo uma pergunta. Para quem tem filhos é mais difícil? Núbia, eu tenho 5 filhos. Agora eu tenho 5 filhos, né? Se perguntar para a Gigi e para o Guilherme, eles vão falar, não, pai, você tem 6, porque tem mais uma. Eu tenho uma amiga nossa que me adotou como pai, porque ela, assim, ela é já adulta e tal. Então eu tenho 5 filhos e o entrosamento maravilhoso, espetacular. Eles participaram também dessa gestação, porque quando a gente passa lá quando a gente entra para o Cadastro Nacional de Adotantes, é a nossa gestação. Né? Olha, vocês estão grávidos, né? É a gestação. Então, para quem tem filhos, eles fazem parte também dessa gestação. As psicólogas perguntam como é que é a relação e tal. E minhas 2 filhas mais velhas e meu filho, nossa, maravilhoso, espetacular. E também lá em casa, a assistente social do fórum foi fazer exatamente 2 visitas, assim, durante um ano, né? Agora, a primeira vez que a assistente social bateu lá em casa, as crianças, meu Deus do céu, fizeram cara de pânico. Porque como a adoção tardia, eles conhecem a assistente social do fórum. Então, para eles, assim, meu Deus do céu, essa mulher veio me buscar aqui, né? E eu falei, primeira coisa que eu falei, ó, ninguém veio buscar vocês. Nunca mais vocês vão sair daqui. Vocês são, né? Então, a gente tem que fazer as nossas declarações. É importante isso daí. E não esconder da criança, né? A criança, ela tem... As crianças sabem, não importa a idade em que acontece a adoção, ela sabe da situação. Sabe sim. Ela sabe. E tem aqui um recadinho da minha irmã, essa Luciana Cardoso, amei o tema, eu sou a filha do coração do meu pai, sou Oswaldo Cardoso e a dona Cineira, meus pais que já desencarnaram, adotaram a Luciana há 1000 anos atrás, e a Luciana só nos deu alegria. Mais ou menos, né, Luciano? Mais ou menos. E aí o Cláudio tem outra pergunta, pode complementar? No caso das crianças tardias, o depoimento da criança pode influenciar para que o governo retire ela dos pais? Tanto é que pode que nos processos de destituição do pátrio poder, quer dizer, o poder que a família tem sobre a criança, a depender da idade da criança, a criança passa em avaliação psicológica e vai para os autos, né? E vai para os autos. A criança é a maior interessada. E ela pode não se adaptar. O processo da adoção pode não funcionar, porque tem um período de 30 dias em que a gente pega as crianças do final de semana, de manhã, entrega de tarde. Nós, com 2 semanas e pouco, eu já liguei no fórum e falei, olha, esse teste aí já virou sofrimento, porque a gente entrega eles no abrigo, eles entram chorando e a gente vai embora chorando, né? Primeiro dia já chamaram de papai e de mamãe. Ivânio, nenhum filho biológico meu, nenhum filho meu me chamava de papai, nunca me chamava de papai. Aí esses dois chegam, papai e mamãe, eu falei, pelo amor de Deus, né? E que é isso? Mas diga aí, Ivânio, e aí? Sabe que nós com a Cacá, isso é bem interessante, isso que você traz presente, eu acho que ajuda o Cláudio a entender também, né? A Cacá tem 4 anos e ela sabe plenamente que ela é uma filha adotiva, né? Que a gente chama filha do coração, simbolicamente. Ela conta para as amiguinhas, ela conta para a babá, ela conta para as professoras, né? Ela é negra, nós 2 somos brancos, então ela também se percebe diferente, obviamente, já. Mas Ivânio, desculpa te interromper. Quem viu a Cacá pequenininha e tá vendo ela hoje, ela tá ficando parecida com vocês, né? Que coisa maravilhosa! Que coisa é isso? Ela tem as manias da mãe dela e é uma matraca que nem o pai.
Ô, Ivânio, a Núbia está perguntando quem é que pode adotar. Olha que legal, Núbia. Olha, praticamente todo mundo pode adotar sendo maior de 18 anos. Praticamente é só se você não passar no psicólogo, no psicológico lá, né? Que tiver que a justiça entender que você não tem condição de criar uma criança, e isso é importante, né? Claro que se nós fôssemos comparar com a vida real, talvez uma pessoa que tem algum problema psicológico pode vir a engravidar a sua companheira, pode, mas aí é a vida real, é o vida do dia a dia. A justiça tem alguns cuidados, né? Então, mas qualquer pessoa acima de 18 anos, nós já acompanhamos, por exemplo, no nosso grupo de adotantes, casais homossexuais, né? Casais homoafetivos, de mulheres, de homens, a mulher que adotou sozinha, homem que adotou sozinho. Gente, é só querer ter filho, é só querer ser pai, é só querer ser mãe, e tem que ter maior de 18 anos, alguma condição, obviamente, de você também sustentar e suportar essa adoção, seja financeiramente, você não precisa ser rico, não precisa ser da classe média, mas você tem que ter dinheiro para comprar comida, você tem uma casa para abrigar o seu filho e sua filha, minimamente esses cuidados a justiça tem, que é um pouquinho diferente do mundo real, vamos dizer assim, né? Mas não tem muito mistério, não. Se você conseguir se portar bem frente à psicóloga, frente à assistente social, você consegue sem muito problema. E aí eu quero fazer uma chamada, né, Goru? Eu não sei quando que vai terminar essa coisa aqui, mas eu diria o seguinte, olha, eu estou fazendo a experiência pela segunda vez, né? É gostoso saber que a gente está grávida, e é uma surpresa, a qualquer momento, com ou sem pandemia, podem ligar para a gente. E essa abertura para crianças um pouco mais velhas, né? Nós tínhamos colocado já quando era para a Catarina de 0 a 36 meses, ou seja, 3 anos. A Cacá chegou com 8 meses, muito pequenininha, tá tudo bem. Mas eu acho que agora nós abrimos de novo até 4 anos, porque é a idade que a Cacá está fazendo, vai para os 5, né? Nós queremos que a Cacá seja a irmã mais velha, né? Uma amiga psicóloga. Que legal, que legal. E ela diz, eu sou a irmã mais velha, eu sou a irmã mais velha. É bom também para o psicológico dela, que ela chegou primeiro, ser a irmã mais velha, mas nós teríamos abertura, por exemplo, para adotar hoje uma criança até 6 anos. Optamos por até 4, por essa condição da Cacá ter chegado primeiro. Então, assim, fazer uma chamada ao povo, se 76% das crianças têm mais que 4 anos, por óbvio, se você quer adotar uma criança recém-nascida, isso vai demorar, você tem só 25% de chance. Né? E uma a cada 4... E com certeza tem muita gente, né, Ivan? Tem muita gente. Nós estamos falando de 46 mil pessoas do cadastro. Né? Estão querendo esses 25% do bolo, né? Não, e o perfil desejado é recém-nascido, menino branco. É isso. Né? O Quaresma, tem uma lei aqui no estado de São Paulo, Ivânio, que eu acho uma das leis mais sensacionais que existe para nós que vivenciamos essa questão da adoção. É a lei 16.785, que trata do nome afetivo. Eu não sei se no Rio Grande do Sul tem. Permite o seguinte, você tem a guarda em processo de adoção, mas não saiu a papelada ainda, porque o abrigo, ele disponibiliza a criança para adoção visando o bem da criança. Mas às vezes o processo na justiça de destituição do pátrio poder está rolando. Né? Tá rolando, mas as provas são tão grandes, tão cabais, que dificilmente haverá uma revolução nesse resultado. Né? Então, aí não rolou o processo ainda, o trânsito em julgado. E essa lei permite aqui no estado de São Paulo que nas escolas, clubes, igreja, convênio médico, tudo, a criança tem o nome e o sobrenome da família, o nome afetivo. Isso para nós é maravilhoso e infelizmente as instituições não estão... Deu trabalho em algumas escolas, mais pelo perfil da pessoa do que qualquer outra coisa. Porque numa escola deu tudo certo e na outra escola eu tive que fazer... Levar a lei? Levei a lei. E aí fizeram lá uma atividade, cada criança escreveu um livro, né? E aí fizeram uma reunião com os pais, tinha lá uns 300 pais, microfone, tudo. Eu elogiei o programa, falei, é maravilhoso esse programa, que visa fortalecer a autoestima da criança, tá? Mas, por favor, vocês poderiam cumprir a lei porque vocês escreveram o nome do meu filho errado.
Ah, pai, desculpa. Eu falei, peça desculpa para ele. Aí, desculpa aí e tal. Ele se sentiu, naquele momento, ele se sentiu maravilhado, porque ele falou, pai, escreveram meu nome errado de novo. Mas naquele momento ele se sentiu. Então, são os percalços que toda família nessa situação pode enfrentar. Mas tem solução, vale a pena, é maravilhoso. A vida da gente muda, mas muda para uma coisa espetacular. Diz aí, Quaresma. Eu só queria um pequeno reforço ao que o Ivânio falou, para incentivar essa adoração tardia, vamos dizer assim. Quaresma, tem a pergunta da Luciana. Adoção de crianças acima de 10 anos é mais difícil ou mais fácil? Aproveita que você é advogado. A princípio, começa a ser mais fácil até pela oferta, vamos dizer assim, que nem diz o Evandro. Você tem mais oferta de crianças com 10 anos. O mais difícil vai ser exatamente no que eu ia tocar aqui. Tá? Porque, assim, quando a gente vai fazer esse processo de adoção, a gente não pode fazer o viés, né, da criança para os pais. Ou seja, o que a criança tem para me oferecer? Né? A gente tem que fazer o processo inverso. O que nós temos para oferecer para aquela criança? Então, se eu vou adotar uma criança de 10 anos, tá, eu não tenho que perguntar se ela é educada, se ela é boazinha, se ela é comportada, se ela é limpinha, se ela é isso. Ou seja, o que ela vai me trazer para a minha família? Não. Eu vou dizer o que eu posso levar para essa criança. Ela vai vir com esse pacote fechado. Né? Convivência difícil com a família, traumas, revoltas, um monte de coisa. O que eu vou levar para essa criança? Acolhimento, carinho, né, paciência, amor incondicional. É isso que a gente tem que pensar. Então, o mais difícil não é pensar no mais difícil. Se existe esse difícil, é para ser rompido, é para ser mudado para o mais fácil. Então, tecnicamente falando, juridicamente, não seria mais difícil. Eu acho que o mais difícil que talvez a Luciana falou é no aspecto emocional. Mas se a gente fizer esse raciocínio contrário, quer dizer, eu vou trazer uma criança de 10 anos já formada, já com vício, já com não sei o quê. Aí, se você for com esse raciocínio, é mais difícil. Agora, se você falar assim, não, eu tenho um desafio, eu quero um filho para me dar amor, para me restaurar, para me reeducar, para me fazer dela uma pessoa feliz e mais completa. Aí muda. Aí já não tem mais difícil. Aí só tem um Exatamente. desafio, só tem essa pergunta da Luciana é minha irmã. Né? Assim, legalmente é mais fácil, porque tem mais. 75% das crianças tem mais de 5 anos, 4, 5 anos. É o que a gente chama de adoção tardia. É mais rápido o processo. Né? É mais rápido o processo. E é mais difícil. Não é difícil. O Quaresma falou certo. Se você quer um filho, se você quer um filho, vai lá buscar o seu filho, está te esperando. O seu filho está te esperando em algum abrigo nessa bagaça desse planeta. Ele está lá, esperando. Agora, se a gente for ficar, ai meu Deus, aí a gente nem casar, a gente casa. Então, é uma atitude de amor para quem quer amar e ser amado. É fantástico, é maravilhoso, eu recomendo. Fernando, mais um caso lá que o menino adotou, não sei o que tem, papapá. Filho, quem mais bate em pai e mãe é filho biológico. Quem mais toma dinheiro, que rouba, é filho biológico. Se você fizer uma análise, uma pesquisa, ainda mais as crianças em adoção tardia, elas têm um sentimento de alinhamento, de reconhecimento. Agora, eles não alisam não, tá? Aqui, eu tenho 2 aqui de adoção tardia, eles não alisam não. Então, eles falam assim, você não me quis? Agora aguenta. Mas é dentro daquela fraternidade. Nossa, é maravilhoso. Diz aí, Ivânio. Eu acho que deixei uma ideia solta no ar antes, mudei de assunto. Quando eu estava dizendo que a Cacá sabe que ela é uma filha do coração, que ela conta para todo mundo, isso também é interessante porque isso estimula as pessoas a pensarem sobre o assunto. Né? Fazem outros pais, mesmo tendo filhos, como é o caso do Guarulhos, tem filho, mas foi lá e adotou de novo, entendeu? Vai lá e adota. Então, tendo filho biológico ou não, você está apto à adoção. Nós temos, felizmente, hoje estimulado outros casais, amigos da gente, a entrar nesse processo. Volta e meia, o pessoal chama aí no Facebook, Instagram, WhatsApp.
perguntar como é que é e tal, tô pensando aqui, quero entender. E é isso, acho que conversar sobre com pais que já adotaram, pais que estão na fila de adoção, é o melhor ponto de informação. Porque tem muito mito por aí sobre as adoções, tem muito fórum que não atende bem os pais adotantes. Em compensação, também tem muito promotor, promotora, assistente social, psicólogo dos fóruns, dando a vida para mudar a vida de crianças que estão abrigadas, para tentar reduzir o máximo possível o prazo de abrigamento para estar com uma próxima família. Então, assim, tem todo um movimento nacional. Dá para fazer mais? Sem dúvida nenhuma. Dá para aprender mais com os processos? Dá para compartilhar mais boas práticas? Sem dúvida nenhuma. Mas ainda é um bom caminho você ir direto com quem já adotou, você ir no fórum buscar informação e não ficar pipocando na internet, se agarrando em mito, que aí tá, o filho, eu tinha parentes que diziam, mas filho adotivo, você vai usar droga, ele vai jogar na tua cara que não é teu filho. Mas se eu olhar para os filhos dessas pessoas que falaram isso para mim, eu acho que o medo é muito mais porque em casa aconteceu do que vai acontecer com a gente que está adotado. Exatamente. Então, é muito mito por aí, é muito mito. E tem que esquecer os mitos, tem que se dispor, abrir o coração, estar disposto a ter um filho, uma filha, tanto faz se é biológico, adotivo, isso não faz diferença. Eu nunca passa pela minha cabeça que a Cacá não é minha filha, não passa pela minha cabeça. Isso não é uma reflexão que vai ficar te cutucando a vida inteira no teu cérebro, isso vai desaparecer do mesmo jeito que nunca surgiu, porque filho é filho, filha é filha e ponto final. Filha, exatamente. Uma pergunta do Cláudio aí pro Quaresma. Quaresma, até que idade a criança fica no abrigo? O que acontece depois dessa idade? Bom, Cláudio, a idade limite para ficar no negócio é a maioridade, os 18 anos. É a plenitude da capacidade. Segunda resposta, que é a mais triste de dar, né? A pessoa vai para o mundo, né? Então, quando termina os 18 anos, a pessoa é, entre aspas, né? Sutilmente, é quase que obrigado a sair do abrigo, né? É lógico que, sabendo já dessa coisa dura, os abrigos procuram, quando uma criança está, né, a partir dos 16 anos, né, eles procuram fazer todo um trabalho de preparação desse menor, ser uma profissionalização, a escola se preocupa muito com a escolaridade, né, e tenta ao máximo facilitar essa saída. Mas, tecnicamente falando, terminou 18 anos, vai sair, não tem um outro caminho, família, um intercâmbio, não tem. 18 anos você está pleno para assumir a sua vida, onde quer que você queira, né? E o que pode fazer é isso, é tentar fazer uma preparação. Existem casos aí, eu já conheci casos, achei até interessante, um pessoal completando 18 anos, juntou-se, acho que 4 ou 5 adotantes, que estavam na via de sair, e resolveram alugar uma casa e foram morar juntos. Né? Porque como eles não tinham para onde ir, eles simplesmente se cotizaram, né? Se juntaram lá, alugaram a casa e foram inicialmente recomeçar a vida. É lógico que passado um tempo, cada um começa a participar de cenário, namorar e não sei o que, vai se aproximando também de outras pessoas e vai formando uma nova dinâmica. Mas infelizmente é assim. Realmente, o que acontece aqui em Diadema, os abrigos, eles, quando a criança chega essa idade de jovem aprendiz, acima de 14 anos, quando a legislação já dá uma brecha, encaminha para os camping da vida, para trabalhar de mensageiro, nas empresas. Muitas escolas têm convênio e abrem bolsas de curso de línguas, de computação e profissionalizante. Mas chega de 18 anos, é o que eles chamam tecnicamente desabrigar. Então, desabrigado. A prefeitura, há uma tradição aqui em Diadema, não sei como é que está hoje, de pagar durante acho que um ano, talvez renovar por 2 anos, um aluguel social, porque esse jovem de 18 anos, ele vai sair do abrigo, e aquilo que o Quaresma falou, vai para o mundo. Um filho nosso, eu tenho filha de 34, de 33, outro de 23, nunca que um filho nosso aos 18 anos estará preparado para enfrentar o mundo, né? E
existe uma figura que eu acho fantástica na legislação, que é o... e a Deise falou o seguinte, trabalhei em um abrigo como voluntária e ficava triste em ver as pessoas irem lá só para ver os bebês, para adotarem, e diziam que os grandes iriam dar mais trabalho. As pessoas têm esse equívoco, Os bebês vão Existe ficar do tamanho dos maiores e vão dar trabalho também. Vai. É uma ilusão sem fundamento, né? Sem fundamento. A Cacá tinha 8 meses, quando chegou hoje já tem 4 anos, quase 5. E se eu ia dizer para ela não adotar ela com 5 anos, não faz o menor sentido isso, né? Tem uma figura, Ivânio, que no processo de adoção a gente mergulha nesse campo da legislação, das rotinas. E existe uma coisa maravilhosa que chama-se o padrinho, o apadrinhamento, padrinho afetivo. O que é o padrinho afetivo? Atenção, senhoras e senhores, estão nos vendo e ouvindo. Padrinho afetivo, vai cair na prova, hein? Vai cair na prova. Anota aí que vai cair na prova. Vai cair no Enem. Padrinho afetivo não é adoção. Você se apresenta ou no abrigo ou na vara da infância, dizendo que você quer ser o padrinho afetivo, e você vai pegar esse jovem de 14, 12 anos, eu sou padrinho afetivo de uma menina que tinha 12 anos, agora está com 17, sei lá, né? E vai passar os finais de semana em casa, a gente leva para tomar um sorvete no shopping, é uma afilhada, é um afilhado, né? E uma coisa que a Renatinha, que tomara que ela veja esse vídeo, um abraço para você, Renata. Ela passou as férias em casa. Né? Passou. Né? E depois houve... ela conseguiu localizar parte da família biológica dela, que o pai estava perdido no interior do Paraná, tinha irmã, e aí a família veio e resgatou ela do abrigo, que a mãe tinha falecido, tal, uma história triste, terrível. E ela vinha fazer visita aqui em Diadema, falava, vou visitar meu padrinho. Então, apadrinhamento afetivo, e você não é obrigado a nada, você cria um vínculo afetivo com a criança. Vai lá, leva ela para tomar um sorvete, comer uma casquinha lá no shopping, né? Aqui em Diadema, vai para a Praça da Moça, que é o shopping que nós temos aqui, vai em algum lugar. Mas essas crianças precisam da nossa parte enquanto sociedade. Tá? Então, apadrinhamento afetivo é maravilhoso. A legislação também, já falei do nome afetivo. Os processos de adoção melhoraram no longo do tempo. É tudo muito correto, é tudo muito certinho. Demora. Poderia ser melhor? Claro que pode ser melhor, que deve ser melhor, visando o bem da criança. Tá? Então, qualquer um pode adotar, desde que ele tenha as capacidades, algumas pequenas competências. É filho igual. As pessoas perguntam, Fernando, tem diferença? Eu falei, não tem diferença nenhuma, não. Sim, não. Nada, nenhuma. Mas você trata... Não, eu trato tudo igual. Tudo igual. Trato todos iguais. Não tem essa... porque não tem esse... Não existe o coitadismo, não existe esse... Não. É maravilhoso. Então, é filho. E já estamos nas nossas considerações finais. Ivânio, a palavra está contigo para as suas considerações finais, aquilo que faltou falar, aquilo que você gostaria de falar. A palavra é sua. Gente, obrigado pelo convite, Fernando, doutor Quaresma, uma gentileza vocês convidar a gente para a gente se relembrar, né, desse processo. É muito gostoso relembrar essa história. No início a gente conta até enjoar, né? Todo mundo que vem visitar a nossa filha, nosso filho que chegou, tu tem que contar toda a trajetória. Mas depois que todo mundo visitou, você para de pensar nisso, né? Na tua história, né? E é isso, e é uma mudança de história de vida, né? E claro que dá um friozinho na barriga, claro que dá um medinho, claro que a ansiedade corrói a gente, mas quem vai ver esse vídeo, assim, se sinta chamado também. Não importa se você tem filho, se você não tem, se você pode ter ou se você não pode ter. Uma das possibilidades de ser pai e ser mãe é através da adoção, que é um processo de gestação diferente, é uma gestação que acontece fora do corpo, é uma gestação burocrática, mas que no frigir dos ovos o resultado é o mesmo, e a mesma explosão de amor acontece no nascimento de uma criança, de uma família que vai ter um filho biológico, é o mesmo que acontece quando ligam para a gente. A nossa, como chama, a nossa cesariana, ela se dá pelo telefone, né?
É uma cesariana Isso. diferente. Quando ligam para a gente, sim, é um momento de virada. E aí a gente se completa. Né? Então, eu ia chamar, e especialmente fazer esse chamado. Considerem a possibilidade de você pensar crianças com 2, 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos. A idade é indiferente. Busque ver alguns vídeos na internet que contam histórias bem-sucedidas de adoção tardia, que adotam irmãos e irmãs. Né? Nós tínhamos, quando a gente adotou a Cacá, nós dissemos que ela podia ter um irmão ou uma irmã, né? Mais velho, mais nova, nós estávamos dispostos a isso também. Só para dizer, na nossa disponibilidade, que fossem gêmeos ou gêmeas, né? 2 meninas, 2 meninos, uma menina, um menino. Por quê? Porque quando uma pessoa engravida, ela não sabe o que vai nascer. Se vai ser só um, se vai ser 2, se vai ser 3. Tem casos até de 5 e de 7, mas aí já é um exagero. Né? Mas assim, você pode engravidar hoje, eu quero ter um filho, e daqui a pouco tua esposa está grávida de gêmeos. Você vai dizer, não, volta para trás, cancela um. Não, você vai se ajustar, você vai aprender a viver, você vai dar jeito, você vai correr atrás, as pessoas vão te ajudar, né? A tua família ajuda, pai, mãe, vovó, irmão, irmã. Então, assim, é um processo que o resultado é amor. Não tem outra palavra. Assim, a Cacá fala muito, eu te amo, porque a gente fala tanto para ela que é uma coisa corriqueira na vida dela, né? Ela ouve a gente dizer o tempo inteiro, eu te amo, filha, eu te amo, filha, eu te amo, filha. E ela isso volta para gente, né? Eu te amo, papai. E do nada, ela tá lá deitada na cama, no quarto dela, ela grita à noite. Papai, mamãe, eu te amo muito vocês são especiais para mim. Essas são as recompensas de quem é pai ou mãe. Eu acredito que isso acontece com filhos biológicos, mas pode ter certeza, acontece muito com quem adota também. É um prazer, viu, Goru? Quando você quiser, é só chamar. Excelente! Esse é o Ivânio Dickman, pai da Cacá, falando lá do Rio Grande do Sul. E com vocês agora as considerações finais, doutor Quaresma. A palavra é sua, Quaresma. Fernando, aproveitando esse incentivo para adoção tardia, eu falaria para as pessoas insistir ou buscar esse sistema do apadrinhamento. Tá? Porque o apadrinhamento ele vai alcançar aquelas crianças, muitas das vezes, na idade da adolescência. As crianças nessa idade da adolescência, elas estão muito carentes desse contato familiar. Eles, inclusive os asilos, esse apadrinhamento é uma coisa tão importante que, por vezes, os funcionários do asilo acabam fazendo o papel de padrinhos porque vê crianças, né, tristes porque não tem essa oportunidade. Então, é uma forma de você, digamos, entre aspas, fazer um teste de como seria uma adoção de um tardio. Vai lá e pega como padrinho, você vai ver que é tão gostoso que talvez você possa adotar até essa mesma pessoa. Né? Então, faça esse experimento. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Prazer, Ivana, conhecer. Prazer, doutor Valério. Boa tarde. Boa tarde. E é isso, terminando aqui mais um Café com Almas, hoje na nossa bancada, o Ivânio Dickman e o doutor Quaresma, e o nosso tema foi adoção de crianças, e a nossa recomendação, eu e o doutor Ivânio Dickman, que nós somos pais adotivos, aliás, nós somos adotados por essas crianças maravilhosas, nós recomendamos, vai na vala da infância e vai, meu filho, tira a dúvida. Você tem 6 meses, vai lá, entra com o processo. Você tem 6 meses para saber se é ou se não é. E a psicóloga vai te falar, ó, ou não, ou sim, não tem problema. Mas tenta ser feliz, porque filho é filho, é maravilhoso. E eu amo de paixão meus filhos, e eles são o tesouro da minha vida. E os meus 5 filhos, 6 filhos segundo a Gigi, porque ela sempre lembra da outra, né? E agradecer aqui aos amigos e amigas que estiveram conosco nessas quase 1 hora de programa, Quaresma. Estouramos o nosso prazo. Um abraço para todo mundo, até mais. Compartilhe este vídeo, passe para aqueles casais que querem tirar dúvida. Se quiserem entrar conosco, só pegar o nosso perfil no Facebook, né, Ivânio? Né, Quaresma? Clica lá, olha, eu sei que você isso, bababá. Tira a dúvida, só não fica na dúvida. Tudo bem, gente? Um abração, até mais!